Olá, eu sou Elaine Cruz e é muito bom receber você aqui na Clínica da Alma, onde a gente conversa sobre alma, isso é, sobre pensamentos, sentimentos, decisões, vontades, tudo aquilo que influencia e que é importante para a construção da nossa individualidade, até porque a alma é o que nós somos. E hoje eu quero falar sobre algo que, sem sombra de dúvida, todos nós já pensamos, já fizemos e eu espero que a gente faça com bastante frequência. O tema de hoje é perdão. Perdoar não é alguma coisa fácil, até porque a gente perdoa quem não merece perdão. E muita gente pensa assim, mas eu vou perdoar alguém que me feriu, alguém que me magoou, alguém que não merece? Fulano não merece que eu perdoe, fulano não merece que eu fale mais com ele, fulano não merece mais que eu lhe dirija a palavra. Na verdade, a gente perdoa quem não merece, porque se merecesse, era fácil. Se merecesse, a gente perdoava com muita tranquilidade. Perdoar não é pedir desculpas, a gente pede desculpas quando a gente encosta em alguém sem querer, quando a gente fala alguma coisa que não deveria, mas nada muito sério. Perdão é algo que é trabalhado, é algo que fere a gente, mas que ainda assim a gente decide fazer. Até porque perdoar é uma decisão, exatamente isso. Eu decido perdoar aquela pessoa que pode ser que nem mereça o meu perdão. Algumas pessoas que a gente perdoa e que a gente gosta tanto dessa pessoa, a gente tem uma história tão bonita com essa pessoa, a gente tem, às vezes, anos de convivência com essa pessoa e a gente para pensar no que ela fez e pensa, uau, o que ela fez foi muito ruim, mas ela é uma pessoa que me acompanha, ela é uma pessoa de quem eu gosto. Já tem algumas pessoas que a gente perdoa e que a gente, na realidade, não tem nenhuma relação de afeto. As pessoas simplesmente magoam, falam, ferem, machucam e não necessariamente a gente tem uma relação de afeto com elas que a gente pensa assim que vale a pena perdoar, mas ainda assim a gente perdoa, porque é uma decisão pessoal, não carregar o peso, não carregar a dor, não carregar a angústia, como se a gente decidisse, eu decido não ficar afrontado, eu decido, eu escolho não carregar a dor da mágoa, do peso, da tristeza, de algo que alguém me fez ou de algo que alguém falou a meu respeito, ou às vezes até falou a mim. Então, na verdade, quando a gente perdoa quem não merece, a gente perdoa mesmo quando a gente ainda não esqueceu a afronta. Essa decisão é uma decisão que tem que acontecer antes que a gente, de fato, consiga apagar um pouquinho a dor do que a pessoa nos fez. Isso significa que perdoar não é esquecer. Tem muita gente que diz assim, você não me perdoou, porque afinal de contas você ainda lembra, você ainda se recorda daquilo que eu fiz. Na verdade, graças a Deus, nós temos uma memória que não se apaga. A nossa memória, ela é ativa o tempo inteiro e a gente guarda coisas que a gente nem sabe que guarda. Na realidade, a gente registra tudo que a gente vê, tudo que a gente pensa, tudo que a gente assiste, tudo que a gente lê, tudo que as pessoas falam em graus diferentes, em níveis diferentes, mas a gente registra tudo. E é exatamente esse registro dessa memória cotidiana que acontece o tempo inteiro é que faz com que a gente consiga lembrar da gente e criar uma imagem de quem nós somos, né? Um esqueleto de quem sou eu. Então, na verdade, a gente não esquece o que as pessoas fazem. A gente se lembra das afrontas, a gente se lembra das calúnias, a gente se lembra do que foi feito, do que foi falado. Simplesmente o tempo passa e quando a gente decide perdoar, a dor não é tão grande, a mágoa vai se apagando, o sentimento que também a gente memoriza vai ficando mais fraco, mais desbotado. Até que chega uma hora que realmente, a não ser que algo aconteça ou que alguma coisa nos faça lembrar, a gente de fato não se lembra, o que não significa que a nossa memória tenha apagado, mas simplesmente aquilo deixa de ser relevante para todo momento voltar à nossa consciência. Perdoar também não significa que automaticamente, quando eu decido perdoar, a ferida cicatrize. Muitas vezes a gente perdoa todos os dias, porque todos os dias dói. Muitas vezes a gente perdoa por meses e aquela ferida leva meses para fechar. Às vezes leva mais do que um ano para fechar. Mas em algum momento a gente tem que deixar que aquela ferida se feche. Então, perdoar e decidir perdoar
Não significa em momento algum que a gente vai conseguir esquecer e muito menos fazer com que a ferida cicatrize. A ferida pode levar anos, mas todo o tempo que ela doer, a gente decide, eu já perdoei. Está doendo, ainda dói, ainda fere, ainda machuca, mas eu já perdoei. Exatamente assim. Algumas pessoas a gente perdoa todos os dias. Por isso que quem fere e também está esperando o perdão de uma outra pessoa, é importante quando perceber que a memória voltou, que voltou a doer porque ainda não deu tempo de cicatrizar, é importante a gente pedir perdão de novo, a gente pedir, me desculpe de novo, não tem problema nenhum, isso não significa que o outro não perdoou, significa só que cada vez que a gente diz para o outro, me perdoe, a gente está dizendo para ele, eu estou ajudando você a fazer com que se cicatrize mais rápido, desde que, claro, aquela pessoa decida perdoar. Tem gente que carrega mágoas por anos, tem gente que carrega dores por anos, porque aquela pessoa decidiu não perdoar. Por isso que é uma decisão diária. Isso significa que quando uma ferida está aberta todos os dias, a gente decide perdoar. É uma decisão prolongada, não basta a gente perdoar uma vez só, às vezes a gente precisa perdoar 1, 2, 10, 20 vezes, 50 vezes, lembra? 70 vezes 7. Isso não significa pessoas diferentes, não. Às vezes a gente precisa perdoar 70 vezes 7 uma mesma pessoa, incondicionalmente. A gente perdoa porque vale a pena. A gente perdoa porque, mesmo que no nosso julgamento aquela pessoa nem mereça, pode ser até que a gente deixe de conviver, pode ser até que aquela pessoa não seja mais do nosso convívio, porque perdoar também não significa muitas vezes, especialmente quando são com pessoas que a gente não tem muito afeto, que não é da família, que a gente tenha que o tempo inteiro estar convivendo. Às vezes a gente se afasta, mas ainda assim a gente decide não amargar a dor, não guardar a revolta, não ficar com a mágoa, não sofrer, não adoecer, não ter doença psicossomática, porque simplesmente a gente decidiu não perdoar. Então, perdão é uma decisão diária. Perdão é uma decisão prolongada, mas perdão também é uma decisão necessária. É importante para que a gente fique bem. A gente perdoa não é pelo outro, é pela gente. A gente perdoa porque é mandamento de Deus, porque Ele deixou isso escrito na sua palavra, que a gente se perdoasse uns aos outros. Então é importante perdoar alguém com quem você convive, seu cônjuge, seus filhos, sua sogra, seus pais, seus irmãos, é fundamental. A gente perdoa, a gente volta a conviver. Muitas vezes um perdão no casamento faz com que esse casamento se torne ainda melhor, aproxima ainda mais os cônjuges, faz com que os filhos e os pais se entendam melhor. E o perdão, muitas vezes, nesses momentos, ele ainda estreita mais os laços de convivência. Muitas vezes perdoar um parente, perdoar um colega de trabalho, alguém com quem a gente conviveu durante anos e achava que era amigo e de repente a gente percebeu que feria, caluniava, não era tão sincero assim, a gente vai perdoar. E pode ser que essa convivência não seja mais a mesma. Pode acontecer, inclusive, que haja um afastamento, mas ainda assim a pessoa vai em paz, a gente fica em paz e a gente fica bem, porque a gente perdoou. Perdão, por exemplo, a gente dá a todo mundo, independente de merecer ou não, mas sem dúvida alguma é o melhor benefício que a gente pode fazer para a gente mesmo. Então, perdão é muito bom para o outro, mas acima de tudo é muito melhor para a gente, porque faz com que a gente se sinta livre da opressão, da dor, da tristeza, da mágoa e de coisas que ferem a alma da gente. Perdoe porque é mandamento de Deus. Perdoe porque é uma decisão importante para a sua vida. Perdoe para que você possa liberar o outro para seguir com a vida, mas acima de tudo, para que você possa liberar você mesmo da mágoa, da dor, da tristeza e de qualquer outra coisa que possa oprimir a sua vida. Que Deus te abençoe muito, perdoe sempre.